Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast. Hoje um ObraCast lembrando dos meus tempos de papo de obra. Hoje nós vamos ter um papo aqui, mesa cheia, 3 convidados, cada um, todos ecléticos, cada um, eu vou contar um pouquinho a história de cada um. A gente vai falar sobre obra, sobre o mercado de São José dos Campos e o mais legal, só eu aqui sou da região, só eu sou de São José dos Campos. Então nós vamos entender qual que é a visão do mercado imobiliário para quem está na cidade, para quem está passando pela cidade, para quem vive na cidade, mas para quem não é daqui. Bom, primeiro, Julian, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre São José dos Campos. Mas primeiro conta um pouquinho aí, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória na construção civil e como é que você veio parar aqui em São José. Bom, meu nome é Julian Zandonadi, eu sou de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Comecei a trabalhar com obra com 16 anos de idade, né, com projetos. E aí minha família vem da obra já, né, meu avô era pedreiro na minha cidade, meus tios, meu pai sempre trabalharam com obra. E eu acabei começando a fazer projeto e fiz técnico em edificações, depois eu comecei a fazer engenharia civil. E aí, em 2012, eu abri uma construtora com meu pai, a gente fez uma sociedade, a gente começou uma construtora, e hoje nós não somos sócios mais, eu passei pelo preço fechado, né? Inclusive, eu te conheci por causa do preço fechado na internet, né? Foi um vídeo seu que você fez e eu falei, caramba, esse cara aí já sentiu minhas dores, ele já passou por isso aí. Aí eu comecei a seguir por causa de um vídeo, eu não lembro qual que é exatamente o vídeo, mas foi por causa de um vídeo de preço fechado que você fez. E eu passei por esse preço fechado, passei por muitas dores no preço fechado, já fiz obra pública, né, obra comercial, residencial, fiz escola, quadra, enfim. Não tive boas experiências no setor público, não foram boas. No privado, por preço fechado, a pandemia me castigou, me machucou bastante. E aí eu cheguei num ponto de não querer mais mexer com obra, né? Vim até falando com o Alan ali no carro ali, que eu cheguei no ponto e falei assim, cara, não quero mais isso, esse negócio não dá pra mim não. Só que tá no sangue, né, cara? Eu cresci nesse meio e é o que eu sei fazer. E eu tive uma experiência com a gestão de obras, né? E aí, quando eu tive essa experiência, eu vi que eu minimizei o meu risco, minha exposição. E aí eu comecei uma pessoa me procurou para fazer um orçamento, eu fiz a proposta e, né, foi bom para ele, foi bom para mim, eu reiniciei nesse mercado. E aí eu voltando, acabou que eu vi esse vídeo seu, aí eu vi que você era de São José, acabou que é uma coincidência. Eu conheço São José, eu vim aqui em 2018, eu tive aqui, foi a primeira vez que eu tive em São José. E aí eu conheci a cidade, gostei bastante. O clima é meio parecido com o meu lá, né? Tá. Eu moro em montanha, eu já gosto de um clima frio. Não precisa ser tão frio igual tá hoje. Igual tá hoje, né, Mas eu gosto de um clima frio. Mas a cidade de São José, cara, eu tive a oportunidade de andar um pouco com o Alan ontem ali. E é uma cidade muito organizada, né? Ela é muito bem planejada, é uma cidade limpa. Você vê é cultural, eu acredito que é um pouco cultural isso. Né? Porque mas assim, as pessoas buscam um lugar assim, elas querem manter um lugar assim. A verdade é essa, né? não tem muita estratégia por trás de São José, né? Mas assim, pra gente, vamos só voltar aí aos bons tempos dos vídeos de preço fechado, né? Realmente, o preço fechado mudou a minha vida, primeiro para pior, para depois para melhor, né? Ou seja, o maior aprendizado da pandemia para quem tinha obra com preço fechado, Julia, foi entender que quem que tem que correr o risco? Quem tem que correr o risco num empreendimento imobiliário é quem vai ficar com o imóvel, né? Quem tem que garantir o risco do preço fechado é quem vai ficar com o imóvel. Por quê? Porque existiu uma inflação muito grande, né? Um aumento de custos muito grande na construção civil, e quem teve que manter o contrato provavelmente tomou prejuízo ou ficou no 0 a 0, mas, por outro lado, quem ficou com o imóvel ganhou a valorização. Então, assim, a gestão de obras ela é muito mais justa, porque
paga a variação do custo quem vai ficar com o bem. Então, se o bem é seu, se o bem é próprio, é justo que você fique com essa valorização. Agora, se você tem apenas um contrato e você não vai participar da valorização, não é justo que você fique com esse risco, né? Então, assim, então realmente a gestão de obras mudou minha vida nesse sentido. Por coincidência, por ser um cara muito seguro no começo, muito medroso no começo, eu sempre coloquei a gestão de obras como um salário meu. Então, todo o modelo de negócio que eu fiz até hoje, eu fiz empreendimentos com 400 unidades, existia a taxa de gestão de obras, que era o meu Prolabore. Então, eu sempre separei muito bem essas coisas. E às vezes que eu tive prejuízo na pandemia, foi quando eu não separei. Então, assim, então hoje, mesmo que eu faça um empreendimento para venda, existe ali a minha garantia ali, que é o meu Prolabore, que é a minha taxa de administração. Então, principalmente para quem está começando, para quem tem uma equipe pequena, faz muito sentido. Né? Mas assim, mas beleza. E de São José nós vamos aprofundar. Eu tenho perguntas capciosas aí para fazer. Bom, vamos lá. Outro convidado aqui hoje, Alan, meu estrategista digital, né? Vamos dizer, meu braço direito aí na parte do marketing, que também não é de São José dos Campos. Como eu queria falar sobre esse assunto de como é que quem está vivendo hoje... Bom, mas só para... O Juliano está aqui em São José hoje porque veio para um evento nosso, um evento da Constru Black. Né? Obrigado aí pela presença, obrigado por ter essa disposição de vir do Espírito Santo até aqui para o evento. Mas o Alan está morando aqui. Bom, se apresenta aí, Alan, conta de onde você é, como é que você veio parar em São José e assim por diante. Bom dia a todos. Eu vim de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, perto da divisa com o sul de Minas. E há 4 anos, primeiro eu vim morar no litoral, né? E desde dezembro eu tô aqui em São José dos Campos. E para mim, assim, brilha os olhos essa questão de ser um solo fértil, uma cidade próspera. A gente consegue sentir, viver isso e ter, né, testemunhos aí por onde a gente anda. E o que me chama muita atenção é essa questão da organização. A organização das rodovias, a organização desse planejamento, né, que a gente tem tido contato com essa questão da construção e do futuro, né, o quanto já está projetado aí para os próximos 10, 30 anos. Então é algo que chama muita atenção. Para mim é um grande diferencial quando a gente vê toda essa distribuição, né, de organização, de urbanização, de rodovia, de logísticas. Me impressiona bastante. É isso aí, legal. Bom, vamos lá. Pedro está aqui com a gente, né? Mais novo estagiário do time da Lácio aí. Eu queria fazer um parênteses que é muito importante. O que me chamou a atenção do Pedro é que logo que ele veio trabalhar com a gente, eu percebi o interesse dele em participar do processo como um todo e não só da obra. Né? Eu vejo que todo mundo reclama que a faculdade não te ensina a gerir uma obra, a faculdade não te ensina a gerir uma empresa, só que, por outro lado, o engenheiro não quer isso. O engenheiro, ele acha que ele tem que cuidar da obra, que ele tem que colocar a bota, que ele tem que fazer tudo isso. E o engenheiro, na verdade, ele é um grande maestro. Ele não é um músico. Você entendeu? Ele não vai tocar nenhum instrumento. O que ele tem que saber é como é que ele faz essa gestão das pessoas na obra. Então, assim, eu não sou contra a pessoa participar de obra, mas eu acho muito errado um estagiário só participar de obra. Um estagiário não entender como é que vende uma obra, não entender como é que faz um contrato, não entender como é que orça uma obra, né? E aí ele fica depois com esse sentimento de que a obra vai chegar para ele. E a obra não vai chegar. Ou então ele vira só engenheiro tocador de obra mesmo. Tocador de obra. E aí tá bom, beleza, vai viver essa vida. Peão de luxo. Peão de luxo. É isso aí. Você tá tendo uma oportunidade incrível, cara. Que é esse contato com o processo todo, né? E aí? Bom, Pedro, se apresenta pra gente aí. Bom, sou o Pedro,
Fui pego de surpresa aqui. O Chegou aqui, estagiário Chegou aqui e falou, ué, mas tem 4 É. microfones e só tem 3 pessoas. Falei, não. Então, como os dois vieram de fora, eu também sou de Ilhabela, litoral norte. E quando eu vim pra cá, vim estudar, fazer engenharia, e como o Evandro falou, eu fui pego meio. A hora que o Alan chegou pra mim e falou: Ah, você vai ficar na obra, quer ficar lá aprendendo? Eu falei: Ah, por mim, eu sei que obra é importante, mas, como vocês falaram agora, não basta só, tipo, saber fazer obra, porque a obra não vai chegar em mim. E, na minha visão, o mais importante é você saber estruturar, saber aonde vai fazer a casa ou o prédio. É. Essa eu acho bem importante. Assim, na verdade, o que que acontece, tá? A minha visão. A parte técnica, ela pode toda ser contratada, Uhum. né? Então, assim, e as pessoas acham que o empresário, dono de uma construtora, ele precisa saber executar a obra. Mas o dono de construtora não sabe executar um projeto estrutural. O engenheiro, dono de construtora, não sabe executar um projeto estrutural. Por que que ele precisa saber executar a obra? Não, o que ele precisa saber é contratar quem sabe executar a obra. Uhum. É outra coisa. Ele precisa saber cobrar, ele precisa entender do processo, ele precisa entender se está sendo bem feito. Então, o que eu brinco é o seguinte: o papel do gestor é orientar, contratar, orientar e fiscalizar. Esse é o papel do gestor de obras. Não é falar para o profissional como é que ele faz. E isso eu estou falando não só para contratar o engenheiro. Eu estou falando também para você contratar um empreiteiro, para você contratar, ou seja, você contrata, orienta e explica como é que você quer e fiscaliza se foi feito da forma que você imaginou. Se aconteceu esses 3 passos, você paga. Se não aconteceu, você não paga. É isso, repetir para vários itens da obra, inclusive para contratar a obra, né? Então, assim, Tava conversando com o Rodrigo ontem, tá, e aí é Rodrigo mesmo, né? Rodrigo. E aí eu tava falando com ele que a visão que eu tenho hoje, né, é justamente essa orquestra aí precisa do maestro a gestão de obras, ela faz acontecendo nessas 3 pontas, né? Eu preciso, é uma gestão de relacionamento e de conflito o tempo todo, Sim. para que isso, É ou muito seja, mais, é mais uma gestão de pessoas do muito. que da obra em si. Sim. A verdade é que você precisa fazer acontecer como um todo, e não só a obra, né? Não é só aquilo ali. Mas sabe qual que é o ponto importante para isso acontecer? É o seguinte: se você quer que a obra aconteça da forma que você previu, da forma que você imaginou, você como gestor, contratando, orientando e fiscalizando e ter um bom resultado, e para que isso aconteça, Júlia, você vai ter que contratar, orientar e fiscalizar, certo? Para que isso aconteça, você tem que conseguir criar um método de trabalho. Uhum. Então, esse mesmo método que eu utilizo para contratar, orientar e fiscalizar uma pessoa do marketing é o mesmo método que eu utilizo para contratar um empreiteiro de hidráulica. Só que para isso acontecer, a gente vai lá naquele assunto que todo mundo fala de delegar. Isso é delegar? Isso é delegar, beleza. Mas por que que isso não acontece com as pessoas? Porque as pessoas não querem contratar bons profissionais. Quer pagar barato, né? Quer contratar, entendeu? Então, assim, então a gente tem uma máxima dentro da construtora, que é o quê? A gente contrata profissional. Então não existe meia colher. Ou o cara é profissional, ou ele tá ali como ajudante. Uhum. E eu vou cobrar de quem? Do profissional. O ajudante, quem vai cobrar é o profissional que cobra é o ajudante dele. Então, quando a gente entra nessa cadeia, fazendo dessa forma, só contratando o melhor profissional, eu acabo tendo o quê? Uma gestão mais fácil e um produto bem, um bom produto. Você entendeu? Bom, basicamente é isso. Mas a linha de raciocínio hoje é o seguinte: eu vou fazer a mesma pergunta para os 3, né? Qual é a sua impressão? Você que passou, que está aqui há um dia, né? Vamos dizer assim, você teve uma passagem aqui um tempo atrás, mas agora você está aqui do mercado imobiliário, andando comigo aí faz um dia, Uhum. certo?
qual é a sua impressão sobre São José dos Campos e você investiria no mercado imobiliário de São José? Então, vamos lá. Eu só não vou mudar para cá porque a concorrência aqui é muito grande. Tem uma Lácio aí, ela não dá para concorrer com ela, não. Mas, assim, é realmente uma cidade que desperta. Eu tenho 2 filhos. A gente busca qualidade de vida, a gente busca segurança, a gente quer um lugar organizado. A minha cidade é muito boa. Minha cidade também tem uma organização, é limpa. Então, assim, eu moro lá por isso, né? E aqui, cara, o que me chama a atenção? Parece uma cidade, uma capital com um ar de interior. Que você olha, tem natureza, é organizado, é limpo. Eu perguntei até pro Alan ontem aqui como é que é a escola, né? Ele falou que as escolas públicas são muito boas. São coisas que chamam a atenção, né? Eu investiria, como eu disse, eu não mudo para cá não porque a concorrência é grande, mas assim, São José me chama muita atenção, né? Eu conheci em 2018, ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui novamente, mas eu não conhecia a cidade como eu rodei ontem, como eu conheci os condomínios ali. E assim, cara, o padrão de obra aqui é bem elevado, Sim. né? São Paulo como um todo, eu não tive essa oportunidade de conhecer outras cidades, Mas mas a gente acompanha, pela internet hoje a gente acompanha tudo. Mas São José, é que São José também existem vários mercados dentro de São José. Na verdade, você foi na região mais nobre, Uhum. no nível de construção mais alto, né? Mas assim, o que me chama, né, o que a gente enxerga muito, que eu vejo que as pessoas vêm investir em São José, que eu vejo que as pessoas que mudam para São José de forma temporária acabam ficando de forma permanente, é pela prosperidade que se respira aqui, né? Pela forma, por seu lugar, por seu ambiente que você quer criar seus filhos. Você fala, Uhum. não, se eu tiver meus filhos aqui, meus filhos vão ser prósperos, né? Então isso aí vira um efeito É o que você efeito falou, manado, uma bola de é o ambiente, né? é O o ambiente ambiente. influencia, não Exatamente. tem o que falar, ele influencia. Então, um ambiente organizado, bonito, que as pessoas têm uma cultura, que elas estão buscando e mantém isso, acaba moldando um pouco Sim. né, a criação de filhos, isso pesa, né? São José, eu tenho um apreçozinho por aqui. Que bom, que bom. Vou continuar visitando aqui. Se Bom, você continuar me convidando, eu vou continuar indo. é isso aí. Alan, você falou aí dezembro, nós estamos no meio do ano, então faz 6, 7 meses que você está aí, certo? Qual que é a visão que você tinha de São José, né? A visão que você tinha que morava no litoral, passava por aqui. São José hoje é uma cidade que está em evidência, então você ouvia falar provavelmente. A visão que você tinha à distância e a visão que você tem vivendo hoje. Assim, antes, né, de vir e conhecer e estar morando aqui, né, em São José, tinha, uma visão de que é uma cidade com muito potencial, com um bom desenvolvimento, mas nada como você experimentar na prática, né. E hoje eu vejo o quê? A questão da segurança é algo, assim, indiscutível, a questão da qualidade de vida e essa questão das oportunidades de crescimento profissional, de prosperidade, né. Então, assim, uma coisa é ouvir falar, mas outra coisa é você testemunhar que aquilo de fato é realidade, aquilo de fato acontece no dia a dia, né. Então, assim, para título de investimento, tem todas as características que se desejam, né, não só a questão da valorização imobiliária, porque isso a gente tem visto aí nos noticiários, nas pesquisas dizendo, né, que é um crescimento muito exponencial, mas tudo que está em torno dessa valorização, que leva a isso, são vários variáveis que somam para que isso aconteça, né. E para quem pensa, né, nessa questão de trabalho, de família, de criação de filhos, não tem dúvida, né, é segurança, é qualidade de vida, é organização, é educação, saúde, então são várias pontas aí que são muito potencializados aqui em São José. E tá 1 hora de tudo, né. É isso aí. É isso aí. Pedro, para você, a primeira coisa que eu quero que você fale, né? Porque assim, a gente ouve muito falar das gerações, né? Eu já nem sei que geração, não sei se você sabe que geração que você é, eu só sei que é bem depois da minha.
Mas vamos lá, você está com quantos anos, Eu Pedro? tô com 21. 21, né? Vamos dizer assim, o que eu tenho escutado, que você participa da geração que existiram, posso até tomar cuidado aqui, ó, tô falando de algo que eu não conheço, né? Então, os haters, por favor, comentem aí que eu tô errado para dar engajamento. Mas assim, o que eu escutei outro dia é o quê? Que existiam gerações que queriam mais patrimônio e gerações que essa nova geração, gerações que não estavam ligando tanto para isso, não quero ter carro, não quero ter apartamento, não quero dirigir, não quero ter patrimônio, né, que eram mais tranquilas, Uhum. e que essa nova geração, que é a tua geração, já vem com uma outra pegada, que é o seguinte, não, eu tive acesso agora a tanta coisa boa, eu sei o valor, eu tenho acesso a bons carros, a boas Uhum. roupas, a bons restaurantes, a pessoas que têm patrimônio, eu também quero isso, né? Então eu queria somar a visão que você tem em São José dos Campos e essa visão do cara mais novo. Como é que vocês pensam nesse sentido em relação a ter investimento e ter patrimônio? Então, como eu falei que eu sou de Ilhabela, eu poderia muito bem ficar lá, confortável, sem adquirir mais patrimônio, sem ter um emprego melhor para conseguir carro, o que eu achar legal de lazer. E não, eu decidi vir para cá, porque a gente sempre vinha para cá, a gente pensa, ó, São José hoje tem tudo, não tem o trânsito como tem em São Paulo. É uma cidade que sai um empreendimento que poucos falam da MRV. Aí você fala, caramba, olha que empreendimento. Aí sai o Parquilo, né? Então, cada dia que vai passando, vai aparecendo coisa para investidor de fora, Tem para gente gente grande vindo para cá, né? Sim, E para gente que é do mercado, desencadeia muita é. oportunidade, né? E assim, e você, Pedro, como é que você veio estudar e já veio morar ou veio... se bem que Uhum. tem que morar, né? Não tem Tem, como ir e voltar, né? E assim, e qual que foi a sensação, né? Que nem eu perguntei para Alan, a sensação que você tinha, né? Quando São José era um passeio, né? Que provavelmente você vinha Aham. passar o fim de semana, né? A gente está 1 hora e pouco aqui da Ilhabela, a gente está Tá uma uma hora e hora e pouco pouco lá. da Ilhabela, É. a gente está 1 hora e pouco de tudo aqui. E aí você vinha passar o fim de semana, você tinha uma visão. Hoje você está morando aqui, eu vejo que você tem bastante amigos já aqui, né? Como é que você vê essa diferença de visão, de percepção? O que mudou na sua E eu percepção? acho, é muito o que você falou. Eu tô conhecendo muita gente aqui ligada por Nossa. coincidência na minha área. E falando um pouco de quando eu mudei para cá, por exemplo, eu moro no Urbanova. Tá. Na avenida que eu moro, tinha 2 prédios. Hoje tem um que está finalizando e eu olho na rua, já dobrou a quantidade de imóvel. É, Então, assim, a gente que vem de fora e olha o mercado aqui, é a um negócio velocidade é muito muito maior, né? rápido. É muito maior, né? E assim, outra coisa que todo mundo fala, eu queria fazer uma pergunta capciosa para você, ela é o seguinte, cara, você chegou aqui, né? Como todo bom, como é que chama quem vem de fora? Como é que chama? Quem muda? Sei lá, Imigrante? imigrante, quem está migrando para cá, Sim. né? Como todo bom imigrante, escutou pouco meus conselhos de onde morar, onde não morar, né? Porque chega cheio de razão, tá bom? Só para você saber, né? Vou puxar a orelha dele aqui. E eu falava para ele assim, mora aqui. Não, mora lá, mora aqui. Entendeu? O quanto vale, né? O quanto vale essa orientação inicial e o quanto você cria uma percepção, né? De putz, tomei a decisão certa ou errada. Como é que é essa percepção hoje, né? Porque você teve que escolher onde ia morar. Não, primeiro Sim. teve que escolher onde ia ficar nos Airbnb, né? Sim. Aí eu falava assim, ó, fica aqui. Ele falava assim, não, mas ali é 50 mais barato. Eu falei, tá bom, fica lá. Nossa, demora 40 minutos, né? Eu falei, demora.
Mas conta aí pra gente. Cada localização, né, tem as suas particularidades. Então, para quem está, né, em ritmo de trabalho, a localização ela conta muito. Então, se você souber escolher a localização, com certeza você vai ganhar em tempo, vai ganhar, né, em infraestrutura, porque, né, você fala muito sobre essa autossuficiência dos bairros, né? Então, em termos, de localização hoje eu vejo que ali, né, por exemplo, onde a gente está no Aquários, é um lugar onde tem tudo, né, é um lugar aonde eu moraria, aonde eu Sim. almejo morar. Sim, sim. Então, mas o que eu digo é o seguinte: hoje, São José dos Campos vão se criar outros, a grande maioria dos bairros está se tornando autossuficiente, né? Então, assim, o que está acontecendo na prática? O joseense não, a pessoa que vem de fora, ela vem com uma percepção completamente de quem ainda não viveu na cidade, né? Então, assim, por exemplo, foi o que aconteceu com você, Uhum. né, Pedro? Outro dia eu estava conversando com o Pedro. A primeira coisa que o cara pensa: vim aqui para estudar, vou morar perto da faculdade. O lugar que o estudante menos frequenta é a faculdade. Foi o que você me perguntou, né? Se você viesse hoje, você ia escolher o mesmo lugar? Aí eu falei, não, eu ia Não. morar em outro lugar. Você entendeu? Então, assim, então essa orientação de quem é da cidade, né? Então, assim, é muito importante que o cara procure um consultor, procure um corretor, procure um construtor, ou seja, para trazer, para conseguir perceber a real necessidade do cliente, entendeu? Porque a gente tá, que nem eu te falei, a gente tá numa cidade de 700 mil habitantes, porém, com 4 quadrantes muito bem definidos. Se você morar num quadrante X e trabalhar no Y, estudar no Z, cara, a cidade é uma cidade grande. Uhum. Agora, se você fizer tudo dentro desse seu miolo de 200 mil habitantes, dentro desse bairro autossuficiente, você tá com a infraestrutura de uma cidade grande, mas vivendo como quem vive numa cidade pequena. Uhum. É o que você falou, a gente saiu ontem com o Júlio e falou, ué, mas foi ali que nós tomamos café? Então nós estamos almoçando aqui, o escritório é ali? Ou seja, você cria todo esse seu ecossistema, né? E assim, e o investidor, o que a gente tem trabalhado muito, é para que o investidor entenda isso. Uhum. Porque o investidor, ele quer investir onde está o ecossistema dele. Mas ele tem que investir onde vai ter um ecossistema que vai crescer e ele vai colocar o dinheiro dele lá. Tem que investir onde vai rentabilizar Onde melhor. vai pô. rentabilizar melhor, né? Você entrou nessa questão com ele ali da geração, né? Uhum. Das gerações aí, a geração, a minha ou antes da minha, né? Depois da minha, no caso, né? Começou essa cultura de liberdade geográfica. Porque eu não vou comprar, porque eu não posso estar preso, esse papo furado. E quem leu minimamente Um Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, já sabe que o cara que ele é próspero, o cara que ele tem, que é rico de verdade, ele tem patrimônio, ele tem lastro. Sim. E o jeito que os ricos no mundo inteiro eles cresceram foi com imóveis, mano. Não tem pra onde correr. Eu não conheço. Eu não conheço rico de verdade que não tem imóveis. Não, que não passou com força no mercado É. imobiliário. O cara Não pode tem. não ser da área, mas ele investe. Porque assim, o investimento imobiliário, ele traz uma perspectiva muito interessante, que é o seguinte: o investimento imobiliário, diferentemente de um investimento em mercado financeiro, em cripto, isso, aquilo, ele te deixa manter o foco no seu negócio. Porque como ele é de longo prazo, né? O que acontece? Eu brinco lá, poupança forçada. Ou seja, se você faz um investimento imobiliário que você tem condição de pagar mensalmente, mas você só vai receber o apartamento daqui a 3 anos, o que você faz nesses 3 anos? Você trabalha para pagar a parcela e a sua preocupação é só essa. Ou seja, ele te ajuda a focar no teu negócio para te ajudar a pagar o empreendimento. Se você está em algum tipo de investimento, né, que você tem que desviar o foco do seu negócio, não é investimento. Não que não seja investimento. Você ganha de um lado, mas você perde no seu negócio. Eu investi numa franquia. Tá bom, você vai ter que se dedicar.
eu vou Ela não, aprender... ela não se gere sozinha, né? Eu vou aprender a operar na bolsa, você vai ficar acompanhando e fazendo, ou seja, você está tirando o foco do seu negócio. Então, a poupança forçada sempre foi o que movimentou o mercado financeiro e, por muito tempo, ainda vai continuar movimentando. Por quê? Porque as incorporadoras perceberam isso e elas fazem o quê? Elas fazem fluxos leves para os investidores, de forma que ele consiga honrar com aquilo mensalmente sem deixar de ganhar dinheiro na outra ponta, né? E assim você vai formando patrimônio, formando patrimônio. Aí o pessoal fala, a Selic tá alta, na Certo? polêmica aí. Só que quem não comprar o imóvel agora vai chupar o dedo depois. A Selic tá alta e o imóvel tá baixo, porque Aí por quê? Na hora que você, não, eu vou investir aqui em renda fixa, show de bola. Você não vai ter trabalho, não vai ter dor de cabeça, vai ter seus 15% aí, show de bola. Mas na hora que essa Selic abaixar, meu amigo, o imóvel vai explodir, aí o cara assim, poxa, Por que que eu não comprei? por que que eu não né? comprei? É. E é o que você fala, né? Cara, não tem pra onde correr. É assim que funciona o jogo, não tem pra onde jeito, correr. não tem jeito. A gente já aprendeu o modelo. Tô falando que é uma lei que vai sempre acontecer, gente- mas é um modelo que vem se repetindo ao longo do tempo. A gente tem visto. A gente fez uma casa com um grupo de investimentos para vender há 1 ano e meio, mais ou menos, né? A previsão de venda, ela já daria lucro vendendo em torno de 3.700.000 a 4.200.000, né? Então, ela já daria lucro vendendo a 4 milhões, por exemplo, há 1 ano e meio. Hoje, essa casa é vendida a 4.800. Quando terminou a obra. Quando terminou a obra, a 4.800, aquela casa que você visitou ontem. Então, o que acontece? Mas o meu dinheiro está rendendo 15%. Tá bom, mas a casa está Beleza. rendendo mais. Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque quem está com um imóvel faz essa conta. Ele faz a conta do seguinte: eu tô com um terreno parado aqui, pô, se meu dinheiro tivesse no banco, renderia 15%. Então, meu terreno também tem que render 15%. Então, ele vai vendendo. Existe gente que são oportunidades? Existe. Entendeu? Mas o que move o mercado é o investidor, é o construtor. As oportunidades, o nome já diz, são oportunidades. É um casal que está separando, vai vender mais barato. É um cara que está com dificuldade, vai vender mais barato. Beleza. Aí esse cara vendeu essa unidade, o mercado volta para o preço normal. Uhum. Não vai o mercado inteiro abaixar porque um casal está separando. Você entendeu? Então, assim, e resolveu vender mais barato. E tá tudo certo. É assim que regula o mercado. Agora, você vai viver de oportunidades? Beleza. Só que oportunidade não tem toda hora. Agora, se você for viver de investimento em construção tem toda hora. Por isso que quando as pessoas perguntam para mim, mas o que você acha de eu me especializar em leilão? Eu falo, cara, não adianta, não tem volume. O leilão não depende de você. Comprar um terreno e construir depende só de você. Você entendeu? Agora, o leilão depende O cara não pagar. algum bom imóvel ser leiloado. Então, o histórico que eu vi em pessoas que investem em leilão, ele começou por causa de uma oportunidade. Então, vamos dar como exemplo aqui um Aquários da vida. Aí, quando ele viu, ele comprou um apartamento no Aquários abaixo do preço de mercado, brigou lá para desocupar, mas quando desocupou já vendeu, deu lucro rápido. Aí ele vai procurar outro no Aquários. No Aquários não tem. Garimpar, vai começar a garimpar. Aí tem num outro bairro que a liquidez não é tão boa. Aí ele foi para esse outro bairro e já dançou. Você entendeu? Então, assim, o jogo da construção, a vantagem é que ele é um jogo que você só sai dele se você quiser. Oportunidade existe. Entrei no segmento de fazer casa em condomínio. Tá bom, você faz uma, a hora que vender essa, você faz outra, a hora que vender a outra, você faz outra, e assim vai. Sempre vai ter um condomínio onde tem oportunidade para construir para vender. E apartamento, a mesma coisa. Uhum. Se você vira um comprador de apartamento em escala, o que acontece? Você sempre vai ter um empreendimento sendo lançado, que a construtora, para conseguir viabilizar o empreendimento, precisa vender algumas unidades para investidor. Esse é o modelo de negócio do Brasil. O modelo de negócio do Brasil é o seguinte: o investidor é o verdadeiro banco. O incorporador, ao invés de ir no banco tomar o dinheiro, ele fala, poxa, vou dar o desconto aqui para o investidor. Todo mundo vai participar. Todo mundo vai participar, vou dar o desconto para o investidor e levanta esse dinheiro. Então, qual que é o melhor negócio do mundo? Banco.
quando você compra um imóvel na planta, você está sendo um banco. Sim. Você entendeu? Então, e assim as coisas vão rodando. A outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, né? A gente fala muito do investimento, mas quando você vai olhar para o investimento imobiliário, você tem que olhar para uma coisa chamada a demanda constante, né? Então, assim, a demanda constante, a demanda crescente, ou seja, para você investir num imóvel, alguém vai ter que usar ele no final. Senão, vai alugar para quem, vai vender para quem. Como é que foi buscar um apartamento de locação? Quando eu vim no começo no Airbnb, eu aluguei o primeiro, aí quando passou ali o dia, eu falei, agora eu vou alugar ele de novo, né, pra semana que vem, já tava ocupado. Aí eu tive que pegar outro local. Aí a mesma coisa, eu falei, esse daqui acho que não vai fechar as vagas, né? Aí aluguei, não reagendei, fechou de novo. Então, nisso eu fui. Seu armário era seu carro. Meu armário era o carro. Cada vez eu tive que ficar em um Airbnb e em um bairro diferente e, assim, a demanda altíssima. Quase todos ali esgotados. Então, o mesmo foi quando eu fui alugar a residência, né, para locação. Também o apartamento que está disponível de manhã, à tarde ele alugou. Então, é uma demanda muito grande e tanto para bairros emergentes quanto para os principais bairros. O Aquários, por exemplo, é um desses. O Aquários, Uhum. né? E você, Pedro, como é que foi a busca aí, né? Na verdade, seus pais, vocês resolveram ter Sim. uma base aqui na cidade, né? Para você, para sua família. Como é que foi buscar o imóvel? Foi tranquilo? Então, a gente visitou bastante apartamento e foi o que você falou. Faltou aquele conselho de quem mora aqui, porque a dúvida era: a minha faculdade é no Urbanova, no final do Urbanova. E a cidade onde eu convivo, que eu faço tudo, é aqui no Aquários. Aí eu ficava na dúvida: será que eu moro no Aquários e vou até a faculdade e volto todo dia? Ou será que eu moro lá do lado da faculdade E e vem. venho fazer minhas coisas e volto? E a gente escolheu lá do lado da faculdade. Legal. Então, e assim, e o que acontece, né? O que eu percebo são as vocações dos bairros, né? São José dos Campos, por exemplo, é muito legal que uma coisa que eu identifico aqui, que eu falo muito para os meus clientes, é o seguinte: você precisa encontrar onde que é o seu gente como a gente, entendeu? Onde que você vai se sentir bem, entendeu? Cara, você tem cachorro, você gosta de andar com cachorro, você gosta de andar de bicicleta, vai morar no Urbanova. Cara, você é médico, dá 2 plantão por dia, não sei o quê, não tem tempo nem para respirar, cara, mora e vai morar em casa, mora no Golfe, no máximo, que você vai e volta rapidinho, né? Então, assim, isso vai determinando a característica do empreendimento. Então, quando você pega ali no Golfe, né, é um cara que ele é mais ágil. Ele quer ser mais ágil. Ele tá ali porque ele tem um conceito que é o seguinte: da ponte do Urbanova eu não passo. Você entendeu? Essa é a cabeça dele. Aí, quando você vai para um Alphaville, já é um cara que planejou, tem muita gente que comprou lá no começo, que planejou morar lá, que valoriza o fato de lá ter muita praça, muita coisa. Então, já é o cara que quer se relacionar com os vizinhos, entendeu? Então, o grupo do futebol é só do condomínio, não pode entrar, você entendeu? Ou seja, existe feirinha, eventos para você conviver. Então, é um cara mais de comunidade. Aí, quando você vai para a TI, é um cara que fala assim, putz, eu quero ter vista, né? Eu quero ter mais espaço. Então, assim, e aí você acaba, que nem você falou, a questão da ambiência. Você vai juntando o que cada um tem e precisa, né? A mesma coisa que nem você falou. O Alan preferiu morar um pouco mais distante, morar num lugar mais tranquilo, num apartamento um pouco maior, do que morar no miolo do Aquários. Agora, de repente, se ele fosse 10 anos mais novo,
você entendeu? Tivesse o casal, né? A Marília tá grávida, tá numa fase de trabalhar de casa, entendeu? Tudo bem. Agora, de repente, se tivesse os dois na pauleira, ia falar assim, não, Tem que vou ser ficar no Aquários. Né? Sim. E assim por Vocês diante. falando aí, eu tô reparando duas situações, né? Primeiro aqui, na minha cidade tem a mesma dificuldade, porque é uma cidade turística, de interior, e a pandemia, eu não sei se, eu acredito que seja isso que eu tô reparando, né? A pandemia trouxe uma realidade para as pessoas da agitação, de querer um pouco aquietar a mente, então elas buscaram um pouco um refúgio. E as pessoas querem sair dessa agitação e estão buscando um pouco uma interiorização, né? Tá fazendo como se fosse o caminho de volta. As pessoas querem Sei. sair da agitação e ter um pouco mais de tranquilidade. São José tem esse ar de cidade grande, com o interior ali, com esse conforto, né? Dessa agilidade que você não encontra na cidade grande. Sim. Né? A minha cidade, as pessoas querem ter esse mesmo contato com a natureza, com a vida menos agitada, porque é uma cidade pequena, só que você não encontra imóvel. Então, são duas Tem que fazer. situações. A pandemia trouxe esse pessoal de volta, que seja para final de semana ou que seja para morar de fato, e a gente tem, eu estava até conversando, foi com você que falou da projeção que o IBGE fez Sim. da densidade, densidade demográfica, IDH. a projeção de crescimento populacional Tá. até 2042 só cresce, não vai regredir. Entendi. A partir de 2042, eu acredito que não vai cumprir também, porque eles falam que é 1,44 filhos por mulher. Só que a gente está numa geração agora que as pessoas estão querendo ter mais filho, que quem não queria ter filho antes agora está querendo ter. Pode ser que mude. Então a gente tem duas situações. As pessoas querendo voltar para o interior, ter uma qualidade de vida, e a população não vai parar de crescer, cara. Não tem para onde correr. E aí tá faltando imóvel, cara. Tá faltando imóvel. Não tem essa oferta tão grande de imóveis para baixar preço. A questão vai subir mesmo. Porque assim, eu tenho falado muito do mercado de locação, pelo seguinte, as pessoas teoricamente não querem mais ter imóvel, teoricamente estão colocando o fato de não conseguir comprar imóvel com o eu não quero. Né? Então ele não conseguiu produzir na vida para ter um imóvel, então ele começa a botar na cabeça que ele não quer. Uhum. Eu não quero. Eu não quero ter uma Porsche. Não, eu não posso. Então não adianta eu querer. Uhum. Você entendeu? Então, assim, eu não quero. É verdade. Agora, será que se eu tivesse o dinheiro para comprar uma Porsche, eu não ia querer? Então, o imóvel é a mesma coisa. Então, o que eu percebo? Já que as pessoas não querem ter o imóvel, eles vão precisar morar. Uhum. Então, alguém vai alugar esse imóvel. E é o que acontece em São José. Ou seja, eu conheço muitas pessoas que a aposentadoria gorda deles é locação de imóvel. E a locação de imóvel, ela tem uma informação, um ponto de virada que ele é muito importante. Que ele é o seguinte: imagina que enquanto você está produzindo, você não conta com esse dinheiro. Certo? Então esse dinheiro só vai aumentando. Você vai sempre reinvestindo ele. A partir do momento que você não está mais produzindo, se esse dinheiro for o suficiente para você viver, acabou, é uma aposentadoria interna, eterna. Entendeu? Então, assim, ninguém pensa nisso. Muita gente faz um planejamento de locação, né? Como se fosse renda extra. Então vou ter uma locação de 2.000, tenho 2.000 a mais. Aí esses 2.000 a mais vira qualidade de vida e ele nunca mais regride. Agora, quem é patrimonialista, o que ele faz? Ele continua vivendo com a renda dele, com a receita dele, e esses 2.000 de locação, ele inteira e já compra um outro imóvel. E assim vai. Por isso eu não defendo aquela conta do financiamento eterno para poder ter um imóvel para locação. Eu acho que você tem que comprar um imóvel menor, às vezes mais distante, mas que a hora que o imóvel estiver pronto, você consiga estar com ele quitado. Uhum. Porque daí esse dinheiro é um dinheiro de reinvestimento. Essa é a primeira
realidade que eu consigo enxergar. A outra coisa, que é o momento que São José dos Campos vai passar, que eu acho que no mercado de locação vai ser um momento único, é o seguinte: toda cidade grande que eu digo capital, cidades maiores, o local que a pessoa gostaria de morar, o local que a pessoa consegue pagar um aluguel, não é o local que ela conseguiria comprar. Uhum. Né? Então vamos dar como exemplo, eu acho que o exemplo mais clássico, mais fácil de entender é o Rio de Janeiro. Tá? Quem quer morar na Barra, quem consegue pagar um aluguel na Barra, se fosse comprar um apartamento, ia ter que comprar no Recreio ou para lá do Recreio. Você entendeu? Por quê? Porque o poder aquisitivo dele comporta o aluguel, mas não comporta a compra daquele imóvel. Uhum. Vamos dar como exemplo. Um imóvel de locação de R$2.000 em São José dos Campos. Tá bom? Esse imóvel deve valer em torno, hoje, de R$500.000, mais ou menos. Quem paga R$2.000 de aluguel tem condição de comprar um imóvel de 500? Não. Então, o que acontece? Então, o mercado de locação ele vai ser muito sadio. Principalmente Só que o cara que vai alugar, ele escolhe muito bem o local. Então, você vai ter que ter o quê? Um imóvel de locação bem localizado. Você entendeu? E assim vai. Então, assim, o mercado de locação aqui realmente vai passar por um momento diferente. Ô, Evandro, até aproveitando isso agora, indo pro outro lado da moeda, né? O investidor, o empresário, o que ele busca é a visão dos especialistas, né? Então a gente falou aqui mais dessa parte dos de fora e agora sim, né? Na sua visão, né? Por que investir em São José dos Campos hoje? Olha, na minha visão, São José dos Campos passa hoje por um momento único. São José dos Campos vai ter um crescimento no valor dos imóveis por algumas questões. A primeira questão, São José está passando por um momento de ter empreendimentos mais elaborados, tá? Quando você vem para empreendimentos mais elaborados, o que eu quero dizer isso? Melhor arquitetura, melhor acabamento, melhores áreas de lazer, se bem que áreas de lazer já tinham boas, mas assim, é principalmente a arquitetura algo que seja diferente. A partir do momento que você tem um empreendimento mais elaborado, o que acontece com isso? O valor de custo sobe, o valor de venda também sobe, né? Então, assim, isso é claro, né? A partir do momento que o preço por metro quadrado de uma certa região da cidade sobe, todo o resto sobe em cadeia, né? É um efeito dominó, ou seja, a minha visão com a vinda do Parque Una para cá já está anunciado. Eles vão vender de 16 a 20 mil reais o metro quadrado. Então vamos falar o seguinte, cara, 18 mil reais de média. Porque se o cara tá falando que é isso, ele já tá plantando essa informação para você ir se acostumando. Sim. Certo? Então a gente vai pegar um mercado de 10, 12 do outro lado da rua, que o cara vai falar assim, não, beleza, do outro lado da rua vai ser melhor. Mas se lá é 18, o meu não vale 10. O meu vale 15. Uhum. E aí, o bairro que tá um pouquinho, vamos falar, aí nós estamos falando de Una e Aquários, aí eu vou para a região do satélite. Aí o cara do satélite vai falar, pô, mas se lá vale 15, então aqui não vale 8, 9, aqui vale 12. Né? Só que o que acontece? Esse momento de compra de apartamento é gradativo. Não adianta, só porque eu estou falando num podcast aqui, a construtora ir lá e lançar a 15 hoje, a 12 hoje. Então isso vai ser gradativo. Então o que vai acontecer? As construtoras vão continuar lançando a 9, 9,5, 10, 10,5 e vai subindo isso já com essa intenção de chegar no teto de cada bairro. Então, primeira coisa, compra na planta. A receita do bolo para você, tá? Primeira coisa, você está num mercado que vai crescer o valor por metro quadrado. Então, compra imóvel na planta. A segunda coisa, negocia bem com a construtora para você ter um fluxo durante a obra e pagar com desconto até a entrega da obra.
Ao final da obra, você vai estar com o imóvel já valorizado. E aí sim, com esse imóvel valorizado, quem quer morar nele, quem é o usuário final, vai ter dificuldade de comprar ele valorizado. E aí o que vai acontecer? O valor de locação vai ser muito bom. Então, é o famoso efeito bola de neve. Ou seja, uma coisa leva a outra. Então, eu investiria em São José dos Campos hoje, sem dúvida nenhuma, tá? E assim, o famoso não sou eu que estou dizendo. São José saiu como a terceira melhor cidade para se investir em locação no país. É a terceira melhor cidade. Só perde para Goiânia e para São José lá, nossa xará de Santa Catarina, que é a parte de continente de Florianópolis. Então, são as duas, é a terceira melhor cidade do país. Tá melhor que São Paulo, beleza? A outra coisa, a sétima melhor cidade para se investir em imóveis na planta do país. Só que as outras 6 acima não são no estado de São Paulo. As outras 6 acima são Goiânia, a grande maioria lá, Itapema, Balneário Camboriú, essa região de Santa Catarina. Acho que Vitória entra também. Vitória do Espírito Santo. Então, o que acontece? Então, se você trouxer esse ranking para São Paulo, São José é a melhor cidade para se investir em locação e a melhor cidade para se investir em imóveis na planta no estado de São Paulo. E qual que é a verdade? Que é um estado de 40 e poucos milhões de habitantes. E qual que é a verdade? Vamos lá, defendendo a nossa teoria. É a única cidade que Goiânia também. São as duas únicas cidades que aparecem no ranking que não tem nada a ver com turismo. É tudo isso por demanda de trabalho. É tudo isso por demanda de moradia de longo prazo. Porque o turismo pode mudar, mas a demanda de longo prazo não muda. A Boeing veio para cá, acho que tem 1.500 engenheiros. Cara, ela vai mudar essa operação do dia para a noite? Não vai. A Embraer está aqui desde sempre, né? Você entendeu? Ou seja, então são esses movimentos de longo prazo que fazem a diferença para São José, né? Bom, mas vamos lá. Queria puxar um outro lado aí com você, Júlia. Aproveitar que você está nos visitando. O que acontece? A minha história com mentorias, né? O que acontece? Eu sempre fui um cara, né? O Alan, o Pedro estão vivendo muito comigo aí, né? Colado aí no trabalho o dia inteiro. O que é? Eu sempre fui um cara de pedir muita opinião dos outros. Eu sempre fui um cara de escutar muito as outras pessoas antes de tomar a minha decisão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, foi assim com meu pai, com meu avô. Passava as férias lá. Meu avô era corretor de imóveis no Guarujá, por isso que eu tenho esse DNA de locação por temporada. Então, eu sempre escutei muito. E aí, né, E sempre tive um sonho de ser professor. Ah, não, vou dar aula na engenharia, vou dar aula nisso, vou dar aula naquilo, fiz pós-graduação, mas não fiz mestrado, aquela linha acadêmica. E aí eu comecei a ver que, putz, eu não era, assim, tão didático, tão professorzão, né? E aí eu fui apresentado para o mundo das mentorias. Eu falei, cara, a mentoria no fim do dia é uma grande reunião. E eu fiz a minha vida fazendo reunião, né? Estamos aqui fazendo uma reunião. Ou seja, né, reunião de negócio, reunião no podcast, reunião de família, ou seja, reunião eu sei tocar. E aí entrei para o mundo de mentoria, dando mentoria e também contratando mentoria dos outros. E o que eu queria entender de você, né? Você já está aí, acho que há uns 4, 5 meses, né? Por aí. Por aí, uns 4, 5 meses na mentoria com a gente. Qual que é o seu sentimento de ter a gente como mentores, né? Me ter como mentor seu, de ter esse apoio? Qual que é a percepção? Como é que é o... Pode falar bem ou mal, né? Porque eu tô Não. A gente corta. Você fala mal, a gente corta. A verdade, assim, fazendo um complemento que você está falando, você foi um cara que teve essa humildade de pedir conselho. Eu já diferente, não sei se por ser uma descendência italiana, que já é um pouco mais rígida,
né? A gente tem muito forte lá na nossa cultura é a imigração italiana, família italiana. Então, eles são um pouco mais rígidos, isso é um fato. E eu não sei se por conta disso, mas também eu reconheço que eu fui muito arrogante, muito prepotente durante um tempo, mesmo sendo novo, de não pedir conselhos. Eu Entendi. achava que eu ia na força do meu braço, que eu ia arrebentar tudo no peito, que eu ia fazer acontecer. E eu quebrei minha cara em muitas coisas na minha vida, na empresa, né? E eu tinha pouca humildade de pedir conselhos. Tá. E aí, quando eu tive os problemas preço fechado, eu comecei a ver assim, cara, eu tenho, eu sempre tive a consciência que eu não sabia tudo. Quem trabalha com obra, é natural você saber que você sempre aprende uma coisa nova todo dia. Não tem como você saber tudo. Sempre uma tecnologia, uma prática nova que vai surgindo. Eu sempre fui assim, quando eu comecei na minha jornada na construção civil, eu tinha 18. Eu fui trabalhar numa fábrica de pré-moldado. Eu aprendi mais como peão lá na ponta, né? E o engenheiro também me ensinou muito, ele parava para me ensinar, mas eu aprendi dos dois lados, eu aprendia. Quando eu comecei com a minha empresa, eu não tive essa visão e essa maturidade de buscar conselhos. Quando eu tive os problemas, eu falei, cara, eu preciso andar com gente que, que vai me levar ao lugar que eu quero chegar. E nada melhor para isso que você buscar alguém que tem resultado. Então, hoje, para mim, quando eu vi o seu vídeo, eu falei, cara, esse cara já passou pelo que eu passei, ele já sentiu as dores que eu senti. E aí já cria uma afinidade, né? E aí eu falei assim, bom lá, vou buscar alguém que possa me dar conselhos. Eu só buscaria conselhos hoje de quem tem resultado, Sim. comprovado. E aí eu comecei a pesquisar alguns, né, na internet, hoje a gente tem acesso a várias pessoas que a gente segue. E eu falei assim, cara, vamos procurar quem tá mais na realidade que eu preciso. Quem que vai me contribuir mais comigo pro que eu preciso, né, na minha realidade hoje, né? E aí eu vendo alguns vídeos seus, essa questão do preço fechado, eu falei, poxa, cara, Evandro vai contribuir comigo aí nessa jornada, né? E tô fazendo esse caminho da humildade aí, né? Realmente eu não sei nada, tá? Não sei Imagina, nada, eu imagina. tô anos luz atrás aí de experiência. Eu já tive muitas experiências ruins, eu posso falar do que deu errado, né? Entendi. Agora do que deu certo eu tô experimentando ainda, né? Mas, Tô começando a viver. E aí eu tô vendo assim, e é bom eu estar aqui, porque, pô, fui lá ontem nas obras, cara, é ver o resultado que o cara tem, é ver o resultado que você está entregando para os seus clientes, para os seus investidores. Ver como vocês estão estruturando isso de forma transparente, honesta. O investidor da construção civil, não sei aqui, mas lá é muito desconfiado. É muito assim, eu não vou investir, eu não conheço. Pô, vocês são daqui, sim. entendeu? Vocês são daqui. Você já tem essa vantagem que não é um cara forasteiro na minha cidade lá. Se o cara vier de fora, ele é forasteiro, meu amigo. Não é de lá, não. Entendi. Eles não dão bola, muito crédito, não. E a construção civil é o cara, às vezes, ele tá botando o dinheiro da vida dele ali. Entendi. Então, assim, lá na minha cidade, as pessoas têm um pouco de desconfiança. Então, eu percebo, acompanhando aí você ontem, a forma com que vocês trabalham esse relacionamento com o cliente, né? Sim. Deixar muito claro, né? Ontem a gente estava conversando ali como é que vocês fizeram a questão de cotas. Cara, isso é legal aprender, né? Sim. Eu preciso andar com gente que tem resultado. É isso que eu o tô vendo. ambiente. Vocês têm resultado, têm um ambiente propício para aprender, para mim estar junto. E assim, uma preocupação muito grande nossa é o seguinte, minha, na verdade, como mentor, é o quê? Eu não entendo, ô Julian, que exista um grande ponto de ajuda em uma decisão que vai virar a chave. O que eu acho é que a sua rotina, o seu dia a dia, os seus resultados mudam pelas pequenas decisões, Uhum. né? E assim, então a nossa ideia é trazer o quê? Trazer segurança para o mentorado tomar essas pequenas decisões. Sim. Você tem conseguido isso? Como é que é? É exatamente isso, porque assim, como eu vim de um histórico do preço fechado que me deixou em dúvida sobre o meu potencial, me deixou em dúvida sobre as minhas capacidades. E aí, quando você começa a andar com um cara que você tem resultado, um cara que tem experiência, você começa a ter um pouco mais de segurança, fala assim, poxa, esse caminho tá certo, esse caminho tá dando certo, esse caminho tá dando resultado.
Eles estão colhendo bons frutos disso. Então, nesse sentido, eu acredito que é o caminho, né? É isso que eu estou buscando e eu tenho encontrado. Esse direcionamento, porque assim, o cara, pô, tô perdido. Pô, não dá para ir sozinho, cara. Não dá para você dar um passo ali no escuro, na dúvida. E aí, o legal de você vir também, né, ô Juliano, é o seguinte, passar uns dias aqui com a gente, até porque faz parte do programa do mentorado, que quiser pode vir, né? O que é? É você entender que tem muito trabalho envolvido, né? Entendeu? Ou seja, passou um dia aí, né, comigo, com a equipe, você viu, a gente tá envolvido no Sim. trabalho. A gente não tá, como é que se diz? Mais preocupado com a forma que isso vai aparecer do que com a execução. É o contrário. É muito mais fácil a gente ir para uma reunião e esquecer de fazer um stories do que fazer um stories e esquecer da reunião, Sim. né? Então, assim, porque assim, o que tem que tomar cuidado na internet hoje é isso, né? Ou seja, tem que relatar, tem que o dia a dia, mas o nosso formato aqui, o que traz resultado para a gente é a obra. No fim do dia, o nosso objetivo é o quê? É usar o digital, e é isso que a gente tenta ensinar, usar o digital como algo para potencializar A vitrine, né? a sua vida, o seu negócio físico, né? Assim, não adianta. O nosso mercado, vamos lá, vamos falar de construção civil. A construção civil é um dos mercados com mais oportunidade, com mais resultado, com a maior possibilidade que a pessoa tem de sair do zero e ter uma vida transformada. Agora, se você sair desse mundo para buscar algo no digital, cara, o digital tem que ser muito fera no digital. Agora, você usar o digital para potencializar o seu negócio, você não precisa de tanto resultado no digital. Você só precisa conseguir mostrar o que você faz, né? Então, assim... Criar uma autoridade, né? Você fala assim, poxa, eu tô me posicionando na minha cidade. É a vitrine, é o que você falou. É uma vitrine. Eu tô me expondo aqui até meus erros, talvez. Sim. Mas, assim, eu sou gente, Exatamente. não sou inteligência artificial. Sou gente, erro, mas estou aí, estou buscando, estou aprendendo, estou entregando resultado, né? Comprovando o resultado. Mas uma coisa que você falou na mentoria que me chamou a atenção, né? Não adianta eu querer ter uma empresa com método, com processo, toda montada, se eu não for um profissional de alta performance. Sim. Se eu não me comprometer em entregar bons resultados, né? Sim. E a gente que é pai, o Alan vai ser pai daqui a pouco, ele vai entender um pouco mais disso. A gente que é pai, a gente tem essa questão, cara, eu sou muito assim. Eu sou um homem, eu preciso ser uma referência para os meus filhos. Eu quero entregar mais resultado, eu quero que eles olhem e falem assim, poxa, meu pai, é o meu pai, cara, meu pai é o cara, para eles, não é quero saber para os outros, entendeu? Mas que eu seja esse homem, que eu seja esse profissional que busca sempre estar um pouco melhor do que eu fui ontem, entendeu? E quando você falou isso, eu falei, cara, realmente, eu não tenho como querer ter uma empresa de destaque se eu não for um cara que vai buscar uma melhoria, uma saúde um pouco melhor, uma alimentação melhor, né? Fazer uma atividade física. Cara, eu tenho que ser um cara que tá em alta, meu amigo. Eu tenho que estar. Todo mundo tá alinhado. Todo mundo usa aquela máxima da máscara do avião para vida, para sucesso, para isso, para aquilo. Mas eu ouvi um negócio que é importante, que é o seguinte, que usa a mesma máxima, que é o seguinte, você primeiro tem que estar bem. O que é em relação à felicidade, né? Ou seja, uma vez me falaram um negócio que é verdade. Você pode estar... Não existe pessoas felizes em grupo. Existe um grupo de pessoas felizes. Entendeu? Então, assim, a minha felicidade aqui, o meu desempenho, a minha realização, ela é só minha. A gente pode estar todo mundo aqui, todo mundo feliz, todo mundo realizado. Mas se você não buscar o seu, às vezes a gente só está achando. Né? Então, assim, é importante você cuidar dessa... Ser o último homem, né? Que nem eu falo. Cuidar dessa sua disciplina, sua saúde,
e a sua felicidade. Sim. Porque assim, a gente como empresário, como pai, a gente tem muito essa questão de sair correndo e tá sempre correndo. Sempre correndo, com tempo pra nada É isso aí. e aí o tempo passa, né, cara? É isso O aí. tempo passa. E aí Mas foi nessa questão, quando você falou na mentoria lá, eu falei, cara, eu preciso... eu já tinha essa questão de me cuidar um pouco, mas estava Sim. assim, não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Sim. E a verdade, eu vou entregar melhores resultados Se você se eu for cuidar. feliz, se eu tiver mais tempo com meu filho, Sim. uma Sim. qualidade de vida, que aí influencia na cidade que você mora. E outra coisa que tá muito claro para mim é o seguinte: quem quer ter resultado não faz só o que gosta. O resultado seu tá em fazer o que você não gosta. Porque o que você Sai gosta, você totalmente já da vai zona de fazer. conforto. O que você gosta, cara, você já vai fazer, cara. É prazeroso É fazer prazeroso, né? é prazeroso. Agora, e o que... Então, todo mundo tem um pedaço que gosta. Quem que é o que tá acima da média? Quem faz o que não gosta também. Isso aí. Né? Então, assim, por isso, falei ontem para você e volto a afirmar. Cara, ter uma agenda, levar a agenda a sério, né? Nem, por exemplo, sexta-feira a gente tem um evento aqui nosso e tem uma cobertura de um evento em São Paulo. Eu não posso falar não para nenhum dos dois. Eu posso sair mais cedo em um e chegar mais tarde no outro. Mas vai. Mas vou. Ah, eu queria? Não. Ir para São Paulo sexta-feira à tarde? Você imagina para voltar. Você entendeu? Mas, cara, tem você não tem seu helicóptero ainda, né? Exatamente. Aquela velha máxima. Fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito? Tem. Então vai lá e faz com prazer, cara. Isso aí. Vai lá e como é que fala em inglês aí, o fluente ali, ó? Apenas faça, cara. Apenas fazer, faça, tem que fazer, né? Paulo Vieira que fala, né? Bom, apenas faça. É isso aí. Mas é isso aí. Bom, a gente tem mais compromissos hoje aí. Como diz o meu amigo Eloy Moreno lá da Rádio Jovem Pan, aqui no programa a gente comanda tudo, menos o tempo. Então, a gente bateu uma hora de papo aí, nem pareceu, fluiu muito bom. Queria agradecer mais uma vez, Julian, pela sua vinda aí. As portas estão abertas quando você quiser, o que você, né, seja em fase de evento, seja fase que você está precisando de alguma coisa, seja porque está passando, sempre dá uma parada aí pra gente se ver e você se atualizar aí. Show de bola. Tá Obrigado. bom? Obrigado. Deixa suas redes sociais, porque não é Julia, né, pô? Ontem que eu vi lá... Meu Passo para toda obra. É isso aí, é isso aí. Beleza? Alan, obrigado. Pedro, Valeu, obrigado. Evandro. E aí, Valeu, Pedro, como é que foi a experiência? Bom, curti. Curtiu? Que bom, que bom. Beleza? Valeu. Obrigado por você.